Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 226 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP da Austrália de 2024 da Fórmula 1, a terceira etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Vamos aí analisar um pouquinho tudo que aconteceu na corrida de ontem no GP da Austrália. Vamos falar da corrida aí no circuito Albert Park, onde tivemos a dobradinha da Ferrari, com a vitória maiúscula aí do Carlos Sainz após o abandono do Max Verstappen, que teve problemas aí no freio traseiro direito e literalmente pegou fogo, ali o carro do Max Verstappen. Leclerc em segundo, como eu disse, a dobradinha da Ferrari. E fechando o pódio, Lando Norris em terceiro. Deixa eu já adicionar o Vinícius aqui para participar da resenha do que aconteceu ontem. Deixa eu ver se deu certo aqui. Fala, meu cara, tudo bem? Fala, Luiz. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos acompanhando nas plataformas digitais. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui, todos juntos, conversando e debatendo um pouquinho sobre o Grande Prêmio da Austrália. O áudio está bom para você? Estava voltando, agora sim, agora não está voltando mais. Ótimo, é por isso que eu já despluguei aqui de uma vez. Só fiz um breve resumo do que aconteceu aí, ô Vinícius. Me conta uma coisa, cara. Você gostou da corrida de ontem? Ah, não, né? Não, né, Luiz? Foi bem fraca, assim, das que a gente teve, assim, nas últimas lives, foi realmente a mais fraca dos últimos tempos, né? Eu não achei a mais fraca, mas achei bem fraca, viu? Acho que nas últimas eu dei uma nota 5,5, 5. Essa eu vou dar uma nota 6, 6,5, sabe? Mas achei a corrida bem fraca, bem fraca. Então, eu vou dar uma nota 5,5 também, porque para mim foi bem parada. Porque assim, a gente tem algumas pessoas que analisam só sob a ótica do P1 e P2, né? Aí, se para essas pessoas não tem disputa no primeiro lugar, a corrida é sem graça. A gente já analisa sobre outro aspecto, né, Luiz? Da corrida como um todo, né? Então tem corridas que realmente o Max lidera com folga, mas o meio do pelotão ali acaba por dar uma disputa, o pelotão anda mais próximo, mas nessa corrida agora da Austrália realmente foi bem menos competitivo, assim a gente pode dizer, a corrida, né? Com certeza. Se a gente for verificar, após o abandono do Verstappen, o Carlos Sainz não teve ameaças, o Leclerc não teve ameaças, a dupla da McLaren fez banho-maria ali, tanto é que depois inverteram posições. O Pérez não passa ninguém, nós vamos comentar isso aí mais para frente da live. Então, nós não tivemos alterações de posições. Então, assim, ainda bem que eu tomei bastante café, sabe? Eu tinha feito um café antes, porque eu assisti tanto a classificação quanto a corrida de madrugada mesmo. Então, eu já tinha feito uma remessa de café, dei uma dormida, acordei, fui assistir. Se não fosse o café, tava difícil ali de não dormir, viu? Realmente foi uma corrida. Ô, Vinícius, o Charles Leclerc, cara, agora como segundo lugar aí no campeonato, colocou fogo aí nesse campeonato ou vai ser igual o ano retrasado aí, 2022, que a gente achou que a Ferrari ia ser competitiva, mas a Red Bull nadou de braçada? Eu acho que a gente pode analisar duas coisas aí, Luiz. Primeiro, respondendo objetivamente da pergunta, eu acho que não, acho que a RBR nada de braçada de novo esse ano, né? O que a gente viu foi um episódio que raramente acontece na Red Bull, né? Dos últimos anos, em ter um abandono, por exemplo, do Max, né? Por uma falha, nesse caso específico, de freios ou de motor, né? Que faz muito tempo que a gente não tem um problema desse, mas é nítido que das equipes, além da Red Bull, a única que pode brigar lá na frente é a Ferrari, né? Para mim, se consolida
consolida isso, que a equipe que tem capacidade esse ano de brigar por alguma coisa mais próximo da RBR é a Ferrari, né? Nitidamente a segunda força, né? Eu achei, lá naquela nossa primeira live do ano, eu ainda achei que a McLaren poderia, sabe, beliscar ali alguma questão da segunda força junto com a Ferrari, mas a gente viu que realmente, nitidamente, a Ferrari é a segunda força. O campeonato, a princípio, em números, ficou muito interessante. Depois eu vou estar passando aqui os números do campeonato. Ficou bem interessante, mas eu acho que é mais do acaso. Isso aconteceu em 2022. Em 2022 a gente começou aquelas corridas ali, com aqueles embates entre Verstappen e Leclerc. Nós achamos que teríamos um campeonato absurdamente competitivo e depois a gente viu que a Ferrari não conseguiu se manter e a Red Bull nadou de braçada. Deixa eu aproveitar para pegar o comentário do Everton Simões aqui. Corrida bem mais ou menos, igual ele pensando igual a gente aqui. Ninguém chegava em ninguém, justamente foi o que eu falei. Sem disputas, eu abandonei e fui dormir. Aí, o Everton Simões abandonou a corrida e foi dormir. Eu ainda fiquei à base do café. Uma questão interessante, até do sábado agora, o Vinícius. A pole do Verstappen, 1:15.915, embora nós tivéssemos apostado aí numa pole do Leclerc, essa pole do Verstappen de sábado foi 0,8 segundos, ou seja, 8 décimos da pole do ano passado. Tem mostrado uma evolução dos carros a esse novo regulamento, né, Vinícius? Os carros estão mais adaptados, né? A gente já viu na prova anterior justamente que os carros estão evoluindo, os tempos estão baixando, né? E a tendência é justamente que isso ocorra com mais frequência, né? Na Arábia Saudita, o Max também fez o melhor tempo e foi 0,2, 0,3, agora não me recordo de cabeça. É melhor do que o ano passado, a pole, né? Então, quer dizer, isso mostra que os carros estão nitidamente evoluindo ainda mais. E essa questão de números menores com relação ao ano passado vai se tornar mais frequente. Um comentário interessante, a gente falando aqui da Ferrari, que ela tem condições de brigar de igual para igual com a Red Bull, se vai ser apenas o acaso e só nitidamente a segunda força. O Leonhard falou interessante, ó. Ferrari está bem com suas utilizações, acho que pode brigar pelo Mundial de Construtores, pelo menos, porque sabemos que o Pérez, na maioria do tempo, está lutando no meio do pelotão. Se o Carlos Sainz e o Charles Leclerc continuarem nessa questão de segundo, terceiro e quarto, realmente vai ser difícil para o Verstappen ter que pegar os pontos sozinhos para o Mundial de Construtores, né, Vinícius? Claro. Existe essa possibilidade. Foi interessante o comentário dele. Não, muito interessante. E na verdade, isso que a gente viu ali que o Leonhard comentou, é bem provável que aconteça, né? Porque se mantiverem a constância, os dois pilotos da Ferrari, né? Tanto o Sainz quanto o Leclerc, mantiverem essa constância, a Ferrari nitidamente briga pelo Mundial de Construtores, porque a gente viu ano passado que praticamente o Max deu o título de construtores para a Red Bull sozinho. O Pérez ajudou, mas descontando os pontos do Pérez, ainda assim a Red Bull seria campeã, né, de construtores. Só que esse ano a gente está vendo uma Ferrari com muita constância, né? Então, se os dois pilotos estiverem sempre numa zona de pontuação alta, né, e só o Max lá na frente, talvez não seja suficiente, né? Sim. Olha, a Michelle, gente, que engraçado, os fanboys da Ferrari estão on. Eu nem sou fanboy da Ferrari. Eu tenho o boné da Mercedes, eu tenho da Ferrari e tenho o do Senna. Então, eu vou começar a variar os bonés aí, senão vão começar a achar que eu sou torcedor da Ferrari. Eu não tenho torcida. O El Ferreira aí, mesmo com essa dobradinha da Ferrari, isso mostra o tamanho, o marasmo, o nível técnico da Fórmula 1 pobres. Sim. Engraçado, né? Até é antagônico isso. Eu vou até pegar sua opinião. Tava para frente aqui na live, mas deixa eu adiantar. Que é o seguinte: a corrida foi realmente ruim. Nós não tivemos nenhum tipo de ultrapassagem. Até tivemos comentário aí que abandonou e foi dormir. Mas nós tivemos recorde de público no GP da Austrália, na Fórmula 1, 452.055 pessoas durante todo o final de semana.
E outros veículos informam que a Fórmula 1 está perdendo muita mídia por conta dessa dominância da Red Bull e essas corridas fracas que a gente tem visto tanto na temporada passada quanto nessa agora. Que as 3 corridas, para mim, foram fracas, né? Essa acho que foi um pouquinho pior. Como que a gente avalia isso? Está se perdendo um pouco de audiência, mas está se ganhando em público. O trabalho da Liberty vem só surgindo lucros e lucros, é o maior lucro da história da Fórmula 1. Como é que a gente avalia isso, Vinícius? E isso é muito interessante da gente avaliar, o Luiz, porque as opiniões podem ser diversas, né? E não quer dizer que tem um certo ou errado nesse ponto, mas a gente analisa sob o prisma de que toda dominância gera perda de audiência, né? Então, isso não é de hoje, né? De 2014 a 2020 a gente viu que os números decaíram demais na Fórmula 1 por decorrência da dominância da Mercedes. Quando foi nos anos 2000 com a Ferrari, a mesma coisa, né? Toda dominância gera perda de audiência. Isso não é novidade pra gente, né? Ponto. Mas como aí o que tu falaste, né? É totalmente antagônico, né? Porque uma coisa é perder a audiência e outra coisa, o circuito é cada vez mais batendo recordes, né? Com os preços elevadíssimos dos ingressos, não só no Brasil, mas na Europa também. Isso mostra o quê? Que a divulgação que a Liberty faz é muito boa. A Liberty faz um trabalho comercial na Fórmula 1, de divulgação, muito bom. Né? Prova disso gostemos ou não, né? O Drive to Survive foi um sucesso de audiência, né? Trouxe muita gente que jamais viu uma corrida de Fórmula 1 e a primeira vez que assistiu foi através do Netflix, né? E dali surgiram verdadeiros fãs do automobilismo e ao mesmo tempo surgiram pessoas que acharam que todos os anos seria uma repetição de 2021. E a gente, né, Luiz, que está um pouquinho mais de tempo aí nessa estrada, a gente sabe que 2021 é uma coisa totalmente fora do parâmetro, né? Atípico, que o anormal atípico. é totalmente atípico. O anormal é termos uma temporada como 2021. Né? O que é mais comum, dada a história da Fórmula 1, é nós termos anos assim, eras, décadas de dominâncias de equipes. A dominância ela só troca de mão, né? No caso de equipe. Mas eu acho que o sucesso nas pistas, nos autódromos, né, de público, se deve muito à Liberty, muito, porque a gente viu que não só a audiência a Fórmula 1 estava perdendo nas mãos do Bernie Eccleston, mas também estava perdendo público. A Fórmula 1 estava perdendo interesse, estava perdendo engajamento, porque a Fórmula 1... A começar que não podia ter um canal oficial, não podia ter um Instagram oficial, não podia veicular imagens oficiais. Então vem a Liberty e coloca um Instagram que posta stories o dia todo e posta reels o dia todo de corridas passadas. Pega a Fórmula 1 com toda essa mídia de YouTube. Isso aproxima o jovem, né? O jovem vai consumir o Instagram, vai consumir o YouTube. Então, assim, atrai os jovens e aí o resultado da Liberty foi um sucesso, né? E isso, Luiz, na verdade, tu tocaste num ponto crucial que são os jovens, né? O pessoal que tem mais idade vai continuar assistindo, né? Que está acostumado a assistir a Fórmula 1 há algum tempo, vai continuar assistindo, né? A gente está dando um exemplo nós dois aqui. Haja dominância, não haja corrida sendo chata, não sei, nós vamos continuar assistindo, né? Porque nós somos fãs do automobilismo e da Fórmula 1 em primeiro lugar. Mas os jovens, tu tens que procurar um jeito de engajar aquele jovem, né? Porque a gente sabe que hoje é muito fácil dispersar a atenção, né? Tipo, o jovem tá olhando ali, daqui a pouco, não quero mais saber disso aqui tá muito chato, né? Então, a Liberty começou a inovar, que é o que a gente estava falando, que nas mãos do Bernie Eccleston, a Fórmula 1 vivia no passado, né? Na era digital, na era analógica, né? Agora ele passou para a era digital, pegou toda essa geração nova que está vindo aí e trouxe o engajamento, né? Que é o que gera nas redes sociais, o interesse de ver o que o Pérez está fazendo além da corrida, o que o Hamilton faz além da corrida, o que o Max faz nos finais de semana. Então, essas curiosidades que a Liberty vem trazendo é o que faz com que tenha um sucesso de público. Esses joguinhos de dupla de pilotos. As equipes fazem também muito. Justamente, atrai muito. E tá aí, recorde de público, né? 452.055 pessoas durante o final de semana. Vou passar rapidinho. Deixa eu ver alguns comentários aqui, ó. Bastante comentário aí. Ferrari esse ano tem muito potencial, isso não abacalhar como no ano passado.
A Ferrari tem um grande potencial, já é a segunda força consolidada, tem que ver se ela vai ter culhão para continuar mantendo esse carro e esse ritmo de corrida, porque a Ferrari tem um problema de superaquecimento de freios que não é de hoje, né? É. A Michele, mais da metade do grid poderia ser trocado. Realmente. Aí a gente sabe que a Fórmula 1 ela é puro dinheiro, é puro patrocínio. Então, realmente, tem uns pilotos ali que não merecem estar na Fórmula 1. O próprio Oliver Berman, né, deu o exemplo de que tem muitas promessas fora da Fórmula 1 e que não conseguem entrar por causa de Magnussens, Hülkenbergs, Pérez, Strolls, que têm dinheiro e compram suas vagas, né? Falou, inclusive até a Haas poderia ser trocada, quem dirá os pilotos. O Leonhard aí, essa saída do Max no começo da corrida, nós vamos falar disso agora, só mostra o problema da Fórmula 1, tá um porre. Ultimamente não é culpa só da RBR dominar, porque tá uma corrida sem o Max, não temos disputa. É muito interessante esse ponto que ele tocou, porque as pessoas falam assim, se o Max não tá na corrida, porque o Max é um ponto fora da curva, como ele é o melhor piloto da atualidade no melhor carro, ele é realmente um ponto fora da curva. Aí se não tem o Max, a corrida vai ser boa. Negativo. Esse GP da Austrália mostrou totalmente isso. Que tirou o Max da corrida e a corrida foi chata do mesmo jeito. Exato. E ainda assim os carros 2 a 3 segundos ou mais diferença uns para os outros. Verdade. Inclusive tem uma diferença entre as McLaren aí que eu achei absurda. Teve até a inversão de ordem de posições, que nós vamos comentar aí na parte da McLaren. Michele, não é culpa da RBR dominar, é culpa das outras equipes a incompetência. Lembrando que a Fórmula 1 é corrida de carros, não é corrida de pilotos. Então são engenheiros altamente competentes disputando para se fazer o melhor carro. E geralmente quem tem o melhor carro vai atrair o melhor piloto, ou um piloto super competente, e vai gerar títulos. Então não é sobre pilotos, é sobre carros. Então, ou seja, hoje a RBR domina. Teve a época da Mercedes, teve a época da Ferrari, teve a época da McLaren. Sempre os melhores carros venceram. A maioria das vezes, né? Aí, a ação de Paula provaram que o problema nunca foi a dominância do Max. Justamente. Bora para a corrida, então. Corrida. Vitória do Carlos Sainz. Dobradinha aí com a Ferrari. Com Charles Leclerc em segundo. Completando o pódio, Lando Norris em terceiro. Quarto lugar, o Oscar Piastri. Quinto lugar, o ídolo do Vinícius, Sérgio Pérez. Sexto lugar, Lance Stroll. Sétimo lugar, Yuki Tsunoda. Oitavo lugar, Fernando Alonso, cumpriu punição, nós vamos falar disso também. Nono lugar, Nico Hülkenberg. Décimo lugar, Kevin Magnussen. A Haas pontuando com seus 2 carros, quem diria. Vamos falar um pouquinho aí, começar falando do Verstappen, que teve logo no início da corrida problemas aí no freio traseiro direito. Realmente o carro pegou fogo. E ele disse na entrevista que era como se estivesse andando com o freio de mão puxado, isso desde o início da corrida. E o Verstappen não abandonava uma corrida desde a Austrália 2022, quem diria, né? O GP da Austrália aí sendo um fantasma na vida do Verstappen. Ele abandonou a Austrália 2022, venceu a Austrália 2023 e agora abandonou a Austrália 2024. A gente sabe que o carro da RBR é um carro super confiável. Vinícius, você tem alguma informação do que pode ter acontecido ou realmente foi o acaso aí mesmo ou era um mau dia para o Verstappen? Não, Luiz, sabe que eu até procurei me informar sobre isso, né? Se havia algum dado técnico, alguma coisa que poderia ter ocasionado isso de fato, né? Se o Max forçou, alguma coisa além do normal, mas realmente não. Foi uma infelicidade, assim, Perdão. Foi uma infelicidade do Max, né? E a gente viu que a RBR é um carro extremamente confiável, né? Trocou de motor antes da corrida, né? E o problema não foi o motor, o problema foi justamente no freio traseiro direito. Mostra pra gente, Luiz, que assim, e o pessoal até comentou muito bem aí, ó, o Iglesias chegou, que justamente isso, né? Na ausência da Red Bull, a Fórmula 1 continuou chata, vamos dizer assim, né? Para quem, Sim. os parâmetros de quem analisa só P1, né? Mas realmente não tivemos nenhuma informação sobre dados de telemetria, sobre o que poderia ter ocasionado. Ao que tudo indica,
foi uma fatalidade, foi um dia ruim mesmo, né? E já tinha tempo já que ele não abandonava, e aconteceu essa infelicidade aí com o Max Verstappen, que gerou aí. 48 ou 43 provas que ele não abandonava. Deve ser, deve estar por isso aí. O Egleison chegou, já vou dar uma dica pro Egleison, o Vinícius. Nós vamos entrar agora no assunto Carlos Sainz, que é o seguinte. Você pode confirmar aí pro Egleison. O áudio está extremamente bom durante toda a live. E o Egleison está confirmando que são 43 corridas. Ó, viu? Isso. Boa. Obrigado. Abandonar. O áudio está extremamente bom. O Egleison, arrume bem o seu fone aí, ou como você vai fazer a live, porque o áudio está extremamente bom desde o início da live, hein? Nós vamos adicionar o Egleison aí para a gente falar do Carlos Sainz, muito consistente, né? Fez o trabalho que deveria ser feito. O Vinícius, e eu vi um comentário de um especialista da Fórmula 1, não me recordo agora qual jornalista ou qual jornal, que é o seguinte, que foi um erro da Ferrari em trazer o Hamilton no lugar do Carlos Sainz, porque o Hamilton está em declínio, o Carlos Sainz é muito bom piloto, e que se fosse para tirar, teria que ter tirado o Leclerc. Comente sobre isso aí, Vinícius. O que você pensa sobre isso aí? Eu concordo, eu particularmente concordo, sabe? Acho que foi muito mais pela parte comercial, vamos dizer assim, questão de números, faturamento e tudo mais, né? Tanto que a gente viu que logo no anúncio do Hamilton, as ações dispararam, né? As ações da Ferrari na bolsa de valores dispararam, né? Assim, vejo no Sainz muito mais ímpeto, vontade, garra de ser campeão do que no Hamilton. O Hamilton já é 7 vezes campeão, ele não tem nada que provar para ninguém, né? E o Sainz a gente já conhece, não é de hoje, né? Esse espírito de vitória que o Sainz tem, né? Não faria essa troca, né? Continuaria com o Sainz na Ferrari, mas também é um acordo entre duas grandes instituições, né? Do lado a Ferrari, do outro o próprio Hamilton, né? Veremos o que vai ser do ano que vem, né? Se ele vai, com toda a comodidade do mundo, dizer assim, vamos abandonar a prova. E atualmente, se a gente for pegar, eu acho que o momento do Carlos Sainz é um momento melhor do que o do Charles Leclerc. Mas o Charles Leclerc é o queridinho da casa, renovou o contrato mais uma vez, e o Carlos Sainz aí está de aviso prévio, e a Michelle até, por isso que é bom a gente ter na live aí as pessoas participando, pessoas que entendem muito de automobilismo, de Fórmula 1, já me dando uma dica aí, que foi o jornal Marca da Espanha que deu essa informação. Jornal espanhol, né? Mas assim, embora seja um jornal espanhol... Vocês estão me ouvindo? Mas estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Bem. Embora seja um jornal da Espanha, o Egleison, agora tá dando eco aí pra mim. Retorninho, né? Tô falando pra você. Embora tenha sido um jornal da Espanha, eu acredito que a crítica e o debate é pertinente em relação a isso, né? Vamos ver se o Egleison melhora. E eu falei antes da live, hein? Ó, o Leonardo está com a gente aí. Um grande abraço, Luiz. Um grande abraço, Leonardo, a enciclopédia da Fórmula 1 aí com a gente. Okay, e o Sainz fez uma... Agora tá ok? Agora sim. Agora tá limpinho, Egleison. Vamos já explorar isso do Egleison aí. O Carlos Sainz, muito consistente, controlou a corrida, foi o último a fazer a primeira troca de pneus. Venceu aí com propriedade, uma vitória maiúscula do Carlos Sainz. O Egleison e até o Horner parece que deixou no ar isso. Sainz no lugar do Pérez em 2025. Você concorda com isso? Você acha que seria uma boa? Não, eu acho que não seria uma boa para o Sainz, não. Eu acho que o melhor caminho para o Sainz é Audi. Porque, assim, o que o Sainz ganharia indo para a Red Bull? Na Ferrari, por mais que ele tenha um pé de igualdade, entre aspas, com o Leclerc é tratado como a joia da casa, que não é o piloto favorito. E o Sainz, eu acho que é muito interessante que o Sainz, apesar de ser um piloto limitado, eu acho que todo mundo reconhece que ele é um piloto de talento limitado, mas é um cara muito esforçado. Ele trabalha, o Sainz me lembra muito o próprio Nico Rosberg, que ele conhece as suas limitações como piloto,
ele trabalha. É um cara que gosta de correr atrás do acerto do carro, é um cara esforçado, então acho que isso compensa. Agora, ele ir para a Red Bull para andar junto com o Verstappen é para ser segundo piloto. E eu acho que o Sainz ele almeja essa oportunidade de ser campeão mundial. Eu acho que o melhor lugar onde ele pode conseguir isso e ser líder de um projeto seria na Audi. Ele indo para a Mercedes tem o Russell e logo tem o Antonelli. E com a Red Bull é Max Verstappen. Eu não acho que seria uma boa oportunidade ele ir para a Red Bull, até porque o Sainz é piloto de 30 anos, cara jovem, então acho que ele pode ter essa oportunidade, ele quer ser um primeiro piloto. Como eu falei, acho ele muito inferior ao talento a Leclerc, a Russell, a Verstappen, a Norris, mas ele consegue equilibrar as coisas com muito suor, determinação e trabalho. O que eu admiro no Sainz é isso. Eu achei excelente a sua comparação do Sainz com o Nico Rosberg. Eu nunca havia pensado nisso e, de fato, faz total razão aí o que você disse. E o segundo lugar, dobradinha aí, Charles Leclerc. Aí, Vinícius, agora eu vou pegar a sua opinião aí. O Leclerc chegou a se aproximar um pouquinho do Sainz, principalmente também depois do Virtual Safety Car ali do Russell, que foi na última volta. Mas mesmo antes do Virtual Safety Car, o Leclerc já estava se aproximando do Sainz. Você achou cedo, porque a Ferrari é mestre em fazer isso. Se o Leclerc tivesse ganhado a corrida, o Leclerc era líder do campeonato de pilotos, embora a gente saiba que a fatia do bolo é o campeonato de construtores. Mas você achou cedo para isso, ou por que a Ferrari não tentou ser... E o Sainz está de aviso prévio, né? É piloto 2025 da escuderia da Ferrari. Por que a Ferrari não fez aquele famoso joguinho de equipe aí para o Sainz deixar o Leclerc passar, vencer e liderar o campeonato? Você acha porque estamos apenas na terceira etapa? Não, eu acho porque é a Ferrari. A Ferrari é isso aí. É uma bagunça que a gente vê, que não tem um direcionamento, não tem um norte, né? Se o Leclerc, que é o piloto que vai ficar na casa, o Leclerc é a prioridade, né? Sempre foi o piloto número 1, né? Mas a Ferrari fazia questão de dizer que não, aqui tem briga, aqui tem disputa e tal, o que só prejudicou o Leclerc ao longo desses anos, né? O fato da Ferrari não ter priorizado o Leclerc só o prejudicou e prejudicou a própria Ferrari, né? Então, o fato de não ter tido essa ordem de equipe para um piloto que está saindo da equipe, já é público e para todos, né? Que ele não vai continuar, não tem o porquê, né? Teria que ter vindo a ordem de equipe, né? Mas não é legal ganhar assim, mas a questão é que estamos pensando, analisando, né? Friamente. Quem tem mais chances de brigar com o Max é o Leclerc. Quem tem o talento é o Leclerc. Quem a gente aposta e a gente vê que é um piloto rápido é o Leclerc. O que falta para o Leclerc, e aí a minha grande pergunta, né? O que falta para ele adquirir confiança, né? Talvez a própria equipe confiar nele. Eu acho que assim, quando a própria equipe não ajuda o piloto, faz com que o piloto não consiga ter confiança sozinho, entendeu, Luiz? Tu faz parte de uma empresa. A empresa não deposita em ti confiança. Mas o pessoal que está nos acompanhando pode dizer, né? Mas a Ferrari acabou de renovar com o Leclerc por mais 5 anos e tal. Ok, mas de nada adianta renovar e deixar o piloto largado às pistas, né? Sem um direcionamento, sem deixar explícito. Porque assim, a gente vai falar da McLaren mais adiante, mas mais do que aparentar ser na Fórmula 1 é muito importante. E o primeiro adversário de um piloto é o seu próprio companheiro de equipe. Claro. Então, se tu não bate o cara que está do teu lado, como que tu vai ter confiança para bater os caras das outras equipes, entende? Eu confesso que quando eu estava assistindo a corrida na madrugada, eu confesso que eu achei que a Ferrari iria, até pelo seu histórico, iria fazer a inversão. Seria um anticlímax total? Claro que seria. Mas o Leclerc iria liderar o campeonato de pilotos, porque o Max Verstappen abandonou e zerou na pontuação. Iria liderar o campeonato de pilotos. E o Sainz está de aviso prévio. O Sainz é piloto 2025. Então, você apostaria todas as fichas no seu primeiro piloto para tentar competir o título com o Verstappen, para brigar com o título. Eu achei que a Ferrari ia fazer isso, até pelo seu histórico. Me enganei. Aí depois eu
depois eu fui a analisar, eu falei, talvez por ser tão cedo ainda, por ser apenas a terceira etapa da temporada. Mas aí, Luiz, deixa explícito, desculpa te interromper, mas Claro. deixa explícito que o Leclerc não é a prioridade da equipe. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, 21 anos. Áustria, 2000 e... Áustria não, desculpa, acho que é a Áustria, né? É Áustria, 2002. Primeira metade do campeonato. Primeira metade do campeonato, nós não estava na reta final. Então, tinha necessidade daquilo? Não estava na tinha. Mas acontece que era o Schumacher. Era a prioridade da equipe. Era o Schumacher, era o talento. Mas é uma coisa que o Egleison fala também, que eu acho do Leclerc. Esses pilotos alfa, que a gente fala, Schumacher, Hamilton, Max Verstappen, não pode ser bonzinho. E o Leclerc é muito bonzinho. Isso só aconteceu com o Schumacher porque o Schumacher impunha suas regras e seu jeito de ser lá na equipe. O Leclerc é muito bonzinho, é muito pacífico. Entendeu? Então, isso que falta. É isso que falta pro Leclerc, essa malandragem. É saber lidar com a Fórmula 1. Na Fórmula 1 não existe santo. A gente sabe. Entendeu? Nem as estratégias da Ferrari favorecem o Leclerc, porque isso não é de hoje, viu? Quem não lembra, Mônaco 2022, aquela vitória do Sainz, que a estratégia foi toda ruim para ele. A Silverstone também em 2000, que o Sainz venceu, uma estratégia completamente ruim pro Leclerc. Próprio Singapura, o ano passado, a estratégia toda ruim pro Leclerc. E agora, a Ferrari parou ele bem antes, né? Eu sei que ele estava ali no bolo, ali, tentando ultrapassar, mas parou ele bem antes. E toda vez que mudava o jogo de pneus, ele estava com 7, 8 voltas atrás. Não tinha como recuperar. E nem para favorecer a estratégia, a Ferrari também não favoreceu. Então, tem essa questão também. Mas eu concordo com isso. Acho que é muito cedo também. Terceira prova... Não... Mas a Ferrari vai fazer isso. Ao longo do ano, a Ferrari vai deixar... Porque meus amigos, é simples. Qualquer ponto faz diferença no final. Então, assim, se a gente acha, nós somos a Ferrari, se nós apostamos todas as nossas fichas no Egleides, que é o nosso piloto, como que eu vou perder a chance de desperdiçar alguns pontos que ele poderia ter conquistado a mais? Mas não é... Não, Vinícius, mas porque o que acontece? A inversão qualquer tipo de inversão da prova, principalmente se for primeiro, segundo, terceiro e quarto, não altera no campeonato de construtores, que é a fatia do bolo. Não, de pilotos, eu digo. Não, de construtores não altera. Só que de pilotos existe a tradição de se vencer no campeonato de pilotos e existe o piloto que impõe suas regras, como um Michael Schumacher impunha. É assim, assado, eu sou o primeiro piloto, eu quero vencer a qualquer custo, assim que o Max Verstappen. O Max Verstappen, ele não deixa nem a volta mais rápida. Ele vai lá na última volta, coloca o pneu macio, arrisca aquela corrida dele, que está ganha, para poder tirar o pontinho da volta, de um ponto de volta mais rápido. Então, ou seja, esse tipo de piloto impõe. Ele tem seu teor de maldade ali dentro da equipe, impõe suas regras, seu jogo. O Leclerc, pelo que a gente vê, é muito bonzinho. É muito pacífico. Eu acho que o Leclerc, por causa e culpa da Ferrari, que propunha sempre esses contratos longos, acho que o Leclerc é acomodado. Com o passar do tempo, me mostra que ele é um piloto rápido, ele é um piloto talentoso, só que ele está acomodado. Ele, embaixo do popozão dele aqui tem 5 anos de contrato. Pra que ele vai se indispor, entendeu? Por mais que as pessoas não gostem do cara, a metodologia de trabalho do Helmut Marko separa os homens dos meninos. Exato. O cara senta lá na Red Bull sabendo que a pressão vai ser muita. Então o cara tem que entregar resultado. Então, assim, você peneira quem é forte de verdade e quem é mais ou menos. Acho que o Leclerc precisa de um pouquinho de cobrança no lombo. Eu acho que ele está muito acomodado, é isso que eu vejo. O Horner, tanto é que o Horner é assim, que na terceira etapa ele já deu uma alfinetada no Pérez. O Sainz venceu corrida, o Sainz poderia ser um bom piloto em 2025. Então, ou seja, ali as cartas estão na mesa, né? O Everton Simões completa aqui. Se o Leclerc não se impor agora, ano que vem a tendência é piorar com a chegada do Hamilton. Pode ser, já realmente. Sabe o que era para ele ter feito, Luiz? Era para ele, no final da corrida, ter dado uma entrevista nesse sentido, né?
Olha, não entendi muito bem por que não houve ordem de equipe dessa vez. Schumacher faria isso no Verstappen. Aí que tá, ele é bonzinho demais. O Egleison, passando agora eu vou pegar uma opinião sua, passando agora para o tema chamado Fernando Alonso. Vou resumir um pouquinho, ele fez uma estratégia diferente, foi um dos únicos, acho que o único, se não foi ele, é só mais um, a largar de pneus duros. Depois ele acabou sendo beneficiado com o virtual safety car do Hamilton, que abandonou aí com problemas de motor. E aí ele fez a sua troca nos boxes, estava fazendo uma corrida muito interessante, muito digna. E veio travando uma linda disputa, talvez a única parte boa da prova foi a disputa nas voltas finais com o George Russell. Eu estava assistindo na madrugada, para mim eu só via o acidente do Russell e pronto. Né? Aí terminou a corrida com o virtual safety car, já era a última volta, etc e tal. Acordei, né, e fui dormir, acordei no outro dia e vi a informação de um possível... pelo que eu vi lá, ele pisou leve no freio e diminuiu uma marcha. O que fez com que o Russell, que vinha num ritmo muito rápido, ficou muito próximo do carro dele e a pressão aerodinâmica ali fez com que ele nem encostou no carro do Alonso, mas fez aquela pressão aerodinâmica estar muito próximo, fez com que ele capotasse feio e abandonasse a corrida. E o Alonso acabou sendo punido em 20 segundos por conta disso. E aí, o Alonso está certo? A punição foi justa? O que você pensa sobre isso? Primeiro eu vou falar do que eu pesquisei, do que eu li sobre o assunto, depois eu vou dar minha opinião. Eu fui olhar os especialistas, jornalistas, e ninguém, toda a mídia especializada, não concorda com a punição que foi dada para o Alonso. A telemetria diz que ele não realizou de fato um brake test, que é uma pressão exagerada no freio. O que ele fez com o Hamilton em Abu Dhabi ano passado foi um pouco pior, onde realmente ele deu uma freada um pouco mais brusca. Mas assim, ninguém criticando o Alonso pela punição, pelo contrário, o pessoal meio revoltado. Porque assim, o Alonso faz isso tem 22 anos. Tem vídeo dele fazendo isso contra o Coulter, contra o Coulter. Ele já fez isso contra o próprio Maldonado em 2012. O Maldonado bateu num lugar quase igual do Russell. Assim, aí depois de 22 anos a Fórmula 1 foi perceber que o Alonso fazia isso. O Alonso sempre foi conhecido por linhas diferentes de corrida. Ele fez isso com o Pérez aqui ano passado. Curvas meio abertas, curvas fechadas demais. Assim, e até o Alonso deu entrevista falando dizendo isso, que ele faz isso há 20 anos e ninguém nunca o puniu em relação a isso. E ele não é o único a fazer isso. Os pilotos dos anos 80, Piquet, Senna, todos faziam essa questão que é retardar um pouco a freada, né? No caso, antecipar para poder sair um pouco mais lançado. É uma tática de defesa. E a Fórmula 1, sim. Porque se é um brake test, o cara tem que ser desclassificado da prova. Não, só para te interromper um pouquinho, pedindo já desculpa, brake test não foi constatado hora nenhuma pela FIA, viu? Na nota lá, foi constatado com uma pisada leve no freio e diminuiu uma marcha. Ou seja, eu acredito muito mais no mecanismo de defesa do que propriamente o brake test. No caso ele foi punido ali a punição, por andar demasiadamente devagar. Vocês lembram do que o Hamilton fez em Abu Dhabi 2016 para juntar o pelotão que estava ele, Rosberg, Vettel e Max Verstappen? Vocês ele queria a qualquer custo isso. Andando quase como uma lesma. Vocês lembram do que o Pérez fez em 2021 para poder defender a posição e o Max chegar? O Pérez fez basicamente a mesma coisa. Ninguém foi punido. O Alonso faz uma tática. Se o Russell não tivesse batido, se ele tivesse só perdido o controle, não teria tido punição nenhuma. Então, assim, eu li o que os especialistas falaram, eu li o que o Alonso falou, nem o pessoal da Mercedes reclamou, nem o Toto Wolff. Então, assim, eu acho que é uma punição que a Fórmula 1 está cada vez mais fresca, a gente concorda com isso. Rígida, né? Muito rígido. O piloto só ultrapassa em zona de DRS. O piloto não pode limite de pista. Agora o cara não pode se defender. Não sei. Sinceramente, eu não sei o que a Fórmula 1 quer. E assim, foi um acidente bem feio, na verdade. E depois eu também vi o áudio do Russell pedindo bandeira vermelha, que ele estava no meio da pista. Mas não é a primeira que o Russell dá. O ano passado em Singapura, o Russell deu uma moscada igualzinho contra o Norris. E o Norris fez igualzinho. O Norris
deu uma reduzida antes, do ponto que ele fez voltas antes, e o Russell assustou. Então eu acho que foi muito mais uma falta de experiência e malandragem do Russell do que malandragem do Alonso. Sim. Eu também sigo nessa linha aí. Achei muito rígida a punição pro Alonso. Hamilton abandonou problemas no motor a princípio. Quem diria Mercedes com problemas no motor, hein, ô Vinícius? Gerou o primeiro virtual safety car da corrida. Aquela Mercedes inquebrável. Lamentável, quem te vê, né? lamentável. Não, lamentável, né? A gente vê situações como essa, chega a ser constrangedor, né? Abandono A gente fica duplo da Mercedes. então, a gente fica pensando por que de determinadas situações, né? Por que correr com um piloto que já não faz mais parte, né, da equipe, dos planos da equipe? As trocas de farpas recém começaram. Você que é fã do Hamilton, você que é fã da Mercedes, não tem fã da Mercedes. Vocês são fãs da equipe do piloto, se prepare, recém começou essas trocas de farpas, né? A gente vai ver muita discussão aí, muita coisa sendo jogada no ventilador, sabe? E não tem necessidade, né, Luiz, de uma relação que foi totalmente vencedora de Hamilton e Mercedes, terminar dessa forma melancólica e triste e até de forma bizonha, eu posso dizer, né? Como está terminando esse ano, né? Assim, um final de semana para esquecer. A Mercedes, eu acho que esse ano aí vai ser isso mesmo aí, brigando aí por uma terceira, quarta força e tendo essas corridas e o Hamilton desestimulado e o Russell às vezes afoito. Isso é só o começo, só a terceira etapa. O Egleison, tivemos... Eu acho que é complicado você ver uma relação vencedora de 8 anos, né, de 8 campeonatos, né, como todo, acabar de uma forma tão melancólica. Vai ser um final melancólico o Hamilton na Mercedes. Vai ser um negócio que dá pena. Acho que não precisava ser assim. Também acho. O desfecho deveria ser um pouquinho mais, né? Eu também acho melancólico aí esse final desse casamento. O Cleiton, troca de posições na McLaren, o Norris vinha mais rápido, a equipe mandou o Piastri ceder a posição e depois acabou que isso se verificou durante a corrida, porque o Norris ficou a 30 segundos de diferença do seu companheiro de equipe no final da corrida. Tudo certo, é do jogo, né? Sim, e é uma coisa que eu venho falando já tem desde o ano passado. O Norris, em ritmo de corrida, ainda é muito melhor do que o Piastri. Lógico, pode ser questão da experiência, o Norris está desde 2019, né? Essa é a 5ª temporada dele, o Piastri na 2ª, mas o forte do Norris é ritmo de corrida, né? E o Piastri ainda não consegue acompanhar o Norris nesse quesito. Em classificação, acho que já estão iguais, não vejo uma diferença. Mas a McLaren fez o certo, porque talvez, se fosse o Piastri, não teria conseguido, quem sabe, o pódio. A estratégia da McLaren foi bem feita, mas aí teve o Russell, o Alonso também, o Hamilton que quebrou, o Pérez teve problema também, então a McLaren fez o certo. Também acho. Agora, esse assunto até vou deixar para o Vinícius, que ele curte muito, ele é muito fã do Sérgio Pérez. Sérgio Pérez no sábado, Vinícius. O maior fã do Sérgio Pérez do Brasil, Vinícius. Aí da live do F1 a todo vapor. O Sérgio Pérez no sábado ele foi punido em 3 posições por atrapalhar o Hülkenberg na classificação. Teve uma corrida ruim. Cara, ele não consegue passar ninguém. Ele não conseguiu passar as McLarens. E tá certo que ele sempre teve o carro em pista cheia, mas não faz ultrapassagem tendo o melhor carro. E aí eu elogiei o Pérez nas 2 primeiras corridas, porque ele fez o que tinha que fazer, que era o 2º lugar ali, fazer a dobradinha com o Verstappen. E nessa, o Pérez voltou a ser Pérez, né, Vinícius? O encanto acabou. O encanto acabou, né? A ruagem virou uma abóbora, não tem mais. Na verdade, assim, Luiz, o Pérez comprova cada corrida, né? Eu tô marcado por isso, né? Porque eu sou o cara que não consigo. Eu não consigo aceitar que o Pérez faz. Sabe o desaforo? Quando alguém faz uma coisa bonita, ou uma comida legal, gostosa, uma sobremesa, você diz assim, não quero. Rapaz, é desfeito, é desaforo você não aceitar aquilo. Então, o que eu vejo o Pérez fazendo com o carro da Red Bull, com esse foguete, é um desaforo, sabe? É lamentável pra gente que gosta de automobilismo ver que um piloto
não consegue desenvolver em nada o carro, que é só andar. É só andar, não precisa ajustar nada. Não é que nem a Mercedes, que precisa fazer um carro novo. Não, o carro é o foguete, o carro é o melhor carro dos últimos tempos. A gente falou ano passado que era a Red Bull mais dominante, o carro mais dominante esse da Red Bull do ano passado dos últimos tempos, né? Da história. Então, o que acontece, cara? A gente vê que, e aí se comprova aquela história que o pessoal diz assim, mas sem carro bom, o piloto não consegue ser campeão. Pera lá, que o Pérez comprova todas as corridas que dá para perder com o melhor carro do grid. Mas será que ele bateu? Será que ele rodou? Não aconteceu nada. Aí vem o Horner falar que foi uma sobreviseira que caiu num pedaço, que fixou no pedaço do carro e aí tirava 0. Ele falou assim, 20 pontos por volta. Que aí depois eu fui pesquisar, né? Dava em torno de 0,20 décimos de perda substancial por volta. O Verstappen, nas 2 corridas anteriores, o Verstappen estava tirando às vezes 1,5 segundos por volta dos demais carros. É isso. Ele teria uma gordurinha de 1,3 aí em cada volta. Entendeu? Tira o 0,2 aí, que ele tinha 1,3 de gordurinha. Cara, pelo que eu vi, foi outra coisa. Não, mas eles falaram disputa com Não, pelo que eu vi, ele danificou o assoalho na disputa com o Alonso, perdeu acho que 10, 20% de downforce e uma média de 7 décimos por volta. Foi o que eu vi o pessoal falando. Se for 7 décimos, aí já é algo a se avaliar, né? Aí 7 décimos pro Pérez, que é o piloto. Tanto que no ritmo de corrida, nos gráficos, ele estava tomando das Ferraris juntas meio segundo, coisa que ele não tomou nas outras provas. Não estou defendendo o Pérez, não, mas ele errou tentando passar o Alonso. Ele errou tentando passar o Alonso, sendo que a posição de largada não deveria ser ele perder o Alonso, deveria ter sido mais para frente. Né? Então, por mais que ele errou. Eu vejo, Luiz, cada vez mais nítido que o Pérez não fica pro ano que vem na Red Bull, né? Quem vai assumir essa vaga ainda é um mistério. Mas assim, o que a Red Bull está tentando fazer? Está tentando fazer tudo aquilo que a gente acabou de criticar na Mercedes, né? Que não precisava acabar dessa forma e tal. A Red Bull está tentando fazer um último ano de contrato do Pérez mais tranquilo, sabe? Sem outra coisa. Dúvidas. E outra coisa, o Pérez tinha que ter brilhado nessa corrida porque é uma corrida que o Verstappen abandonou. Então, se o Verstappen abandonou, você precisa muito mais do seu segundo piloto ali naquela corrida. Sim. Pô, o Verstappen abandonou, então agora sou só eu. Então eu preciso entregar resultados para a equipe, eu preciso somar pontos. E, na verdade, esse mau desempenho do Pérez fez com que a Ferrari colasse no campeonato de construtores. Nós vamos falar os números daqui a pouco. E o Pérez tem sido isso aí mesmo, meus amigos. E embora eu tenha elogiado ele as 2 primeiras corridas que ele fez o que tinha que se fazer, nessa ele já voltou a ser Pérez. O Egleison, avalie para mim aí os pilotos da casa, Oscar Piastri e Daniel Ricciardo. Foi uma decepção, desempenho digno, correram bem, o que você acha? Não, o Piastri fez uma corrida muito boa, dentro das limitações da McLaren, né? Piastri foi 4º colocado, no fim das contas terminou em 4º. Então fez uma corrida muito boa e acho que elogios pro Piastri, né? Agora o Ricardo se classificou em 18º. O Tsunoda foi 8º na classificação. Fez uma corrida, se arrastou, com um carro muito melhor que as Haas. Não conseguiu andar bem, chegar aos pontos. As Haas foram os pontos, né? A gente tem que elogiar isso, por mais que foi por causa dos abandonos. Mas os 2 pilotos da Haas fizeram uma corrida boa. Fizeram um jogo de posição. O Hülkenberg deixou o Magnussen passar, para ter mais ritmo. E o Ricardo, eu já falei, eu até fiz um vídeo hoje sobre o Ricardo na página. Para mim, a volta do Ricardo para a Fórmula 1 é uma das maiores aberrações automobilísticas da história da Fórmula 1. Porque é um piloto que não está aí por causa mais de talento. Ele já foi um ótimo piloto, ficou como promessa, foi mal da McLaren. Voltou por uma questão de simpatia do Horner. Tem que agradecer demais o Mark Horner, uma simpatia. Mas em termos de desempenho, não é. O Ricardo não fez nada, ok? Ele quebrou a mão, mas qual foi a grande corrida que o Ricardo fez desde quando ele voltou? Ele já fez o quê? 3? Já fez umas 10 provas desde quando ele voltou ano passado. Ele fez uma corrida interessante. Assim, ele já saiu do barco, né?
ele já saiu embaixo, ele já saiu por não estar desempenhando nada, né? É um piloto fraco hoje, né? Com desempenho fraco, em um carro fraco também, mas que o companheiro de equipe está entregando melhor. E o companheiro de equipe não é nem um piloto incrível, é o Tsunoda. É um piloto, ao meu ver, Vou ok. contar. Então, assim, eu não entendo. Pode A Fórmula, a Fórmula 1 insiste em medalhões que não entregam nada. Assim, não é o Alonso que é um bicampeão, não é Hamilton que é um heptacampeão. É Hülkenberg, Magnussen, Bottas, Ricardo, que são pilotos que não são super talentos, não são super campeões. Estão aí. Então, eu torço sinceramente para que o Ricardo, nas férias de verão, já deu lugar para o Liam Lawson, um piloto jovem, para ir mudando o sangue da Fórmula 1. Eu vou contar um segredo para vocês. Teve um determinado momento na Red Bull que eu imaginei que o Ricardo seria muito mais piloto que o Verstappen, entregaria muito mais para a Red Bull do que o Verstappen. Eu já cheguei a pensar nisso, viu? Isso lá atrás, 2017, por aí. Já cheguei a pensar que o Ricardo entregava mais que o Verstappen. Me enganei completamente. O Lucas Vieira Pinto aí, Piastra Zica, sempre falei no grupo. E o Ricardo, um coitado. Ô Vinícius, agora, cara, que é um assunto interessante que eu quero pegar a sua opinião, é o seguinte. Antes até da corrida, né? Até do treino classificatório, o Albon, no TL1, bateu forte seu carro. A Williams não foi com chassi reserva para a corrida. E a Williams decidiu pegar o carro do Logan Sargent, embora quem tenha batido seja o Albon, pegar o carro do Logan Sargent, entregar nas mãos do Albon e deixar o Logan Sargent na geladeira esse final de semana. E o Logan Sargent ficou até bem chateado com a situação. Não sei se é porque a culpa do acidente foi do próprio Albon. Era motivo do Logan Sargent estar chateado? A Williams fez o certo? O que você pensa sobre isso? Primeiro ponto, a Williams fez o correto, né? A Williams concentrou forças naquele piloto que ela viu que tinha mais chances de pontuar, né? A Williams fez o que a Ferrari deveria ter feito com relação ao Leclerc. Ela priorizou um piloto e disse, não, nós vamos apostar todas as fichas em você, porque você é a melhor oportunidade que nós temos de pontuar. Ponto. O Sargent mostra, não vou dizer caráter, mas mostra uma imposição. Por isso é bom, né? Porque ele mostra o que o Leclerc não mostrou, por exemplo, né? Uma insatisfação com a situação. Não fica na zona de conforto, né? Fica insatisfeito. Exatamente. Que é uma declaração que a gente não vê do Leclerc, né? De indignação, de irritação, de querer buscar algo diferente. O Sargent mostrou isso. Mostrou que não ficou nada confortável com isso. Palavras dele, né? Foi uma das situações mais difíceis que ele passou no automobilismo, né? Então isso mostra o quê? Uma posição de alguém que quer marcar o seu lugar. Mas é o Sargent, ele erra, a gente sabe tudo isso, mas mostra esse fator indignação é um fator positivo. Mas sim, a Williams fez o que deveria ter feito mesmo desde o princípio. Agora, uma vergonha também a Williams não ir com um chassi reserva para um GP, né? Não só o Williams, como a gente tem a informação também que o Zhou Guanyu largou do pit lane nessa corrida, porque não tinha asa dianteira reserva. Então a dele eles tiveram que arrumá-la, então ele foi obrigado a largar do pit lane por conta disso. Então você pega aí a Stake, né? Você pega a Stake, não leva. Sauber. Você pega a Sauber, que não leva uma asa dianteira reserva. Você pega uma Williams, que não leva um chassi reserva, não leva um carro reserva para os seus pilotos. A gente vê, você pega a Haas com aquele, como é que chama aquele espacinho lá onde ficam os engenheiros, Vinícius? Que você sempre fala. Você pega a Haas com o pit wall diminuído, pior que o da Stock Car. Então, cara, você vê que as equipes realmente não conseguem se manter na Fórmula 1 com dignidade para competir com uma Red Bull, com uma Ferrari, com uma Mercedes. Então, assim... E detalhe, e mesmo
com um teto orçamentário bem menor do que há 4, 5 anos atrás, hein? Então, deixando muito claro. Boa. Ô Luiz, só uma correção, o negócio da Sauber, eles tinham asa reserva, mas não tinha a mesma especificação do quali. Aí tiveram que botar uma outra asa e ele tomou uma punição. O cara é uma enciclopédia, né? Eu não vou nem discutir. Muito obrigado pela explicação aí do Egleison. Tivemos mais um pit stop horrível também do Valtteri Bottas pela segunda vez consecutiva. Problemas também no pit stop do Ocon, que foi assim outro marco da corrida. Abandonos. George Russell por acidente, Lewis Hamilton problemas no motor, Verstappen problemas no freio traseiro direito, Logan Sargent nem chegou a correr por conta do carro ser utilizado pelo seu companheiro de equipe. Punições, Pierre Gasly 5 segundos, cruzou aquela faixa branca na saída do pit lane, e o Alonso, que nós já discorremos aí sobre a punição dele, 20 segundos, por essa diminuição de velocidade aí, provocar o acidente do George Russell. Piloto do dia, nessa corrida que foi bem mais ou menos. Piloto do dia, Carlos Sainz. Pode. O pessoal acha que corrida sem o Max Verstappen é boa, essa é um exemplo que não. Não vou deixar o Egleison discorrer sobre isso, porque isso foi falado já no início da live, ele perdeu o início da live, né, o Vinícius? Teve comentários, vários comentários nesse sentido. Eu com o Vinícius falamos bastante sobre isso, que o problema não é o Max Verstappen, a corrida foi bem ruim, bem chata. Nem briga no meio do pelotão teve. Nem no meio do pelotão teve. Não teve. Foi falado também. O Sainz fez uma corrida segura, tranquila lá na frente. O Leclerc não chegou a sequer atacá-lo. As McLaren ficaram naquele banho-maria. Então, nós não tivemos aí disputas, né? Não, e deixa eu fazer uma justiça aqui, Luiz, rapidinho. Deixa eu fazer uma justiça aqui para ti, para o Egleison e para mim mesmo. Nós três que falamos repetidamente o ano passado, que o pessoal dizia assim, olha, as equipes estão encostando na Red Bull, né, da metade para o final do ano, e nós três dissemos, a Red Bull não é parâmetro esse ano, porque ela abandonou o carro de 2023, porque viu que era muito superior e estava focando no carro de 2024. Então não era que as equipes melhoraram. A Red Bull ainda tinha muito que melhorar e está provando isso agora em 2024, né? As equipes melhoraram? Sim, melhoraram, mas a Red Bull melhorou muito mais. Vou provar isso através da pole do Verstappen, 8 décimos mais rápido que a pole do ano passado. Então, isso é a importância, rapidinho, só fazer justiça a nós três aqui, isso é a importância de se analisar com fatos, com dados, com números, com informações, né? E não com a parte de torcedor, né? Então, quando a gente faz uma análise aqui, não é o lado coração que está falando, é o lado racional. É o lado com informação, com dados, sabe? Então a gente, só para fazer justiça aí, que a gente já vinha falando sobre isso, né? Desde o ano passado, né? O piloto do dia, Carlos Sainz, eu votei nele. Foi o piloto do dia para você também, Vinícius? Sem dúvida. Não tem como votar em outro. O Egleison, piloto do dia, Carlos Sainz, para você? Sainz. Boa. Volta mais rápida, Charles Leclerc, na volta 56, com tempo de 1:19.813. E agora vamos falar da classificação dos pilotos. Max Verstappen ainda líder, 51 pontos. Segundo lugar, Charles Leclerc, 47. Se tivesse inversão da ordem de equipe, o Charles Leclerc tem 19 pontos. Os 18 do segundo lugar e 1 da volta mais rápida. Se o Leclerc tivesse os 26 pontinhos aí, era líder do campeonato, então não teve a ordem de equipe por conta da Ferrari. Terceiro lugar, Sérgio Pérez encostadinho no Charles Leclerc, 46 pontos. Quarto lugar, Carlos Sainz, 40. Isso a gente vê a dominância da Red Bull e a segunda força, a Ferrari, nitidamente. Porque quinto lugar, Oscar Piastri com 28. Sexto, Lando Norris com 27. Que disputa bacana da McLaren até então, 28 e 27 pontos. Sétimo lugar, George Russell. Oitavo, Fernando Alonso. Nono, Lance Stroll. Décimo, Lewis Hamilton, com 8 pontos. Lembrando que hoje o George Russell tem 18, mais que o dobro da pontuação do Lewis Hamilton. Então a gente já viu que o Hamilton está ou não está alcançando o ritmo, ou está
já pensando no ano que vem na Ferrari e todas as atualizações ou melhorias no carro já vai para o George Russell. Ali 3-0, em corrida só não é 3-0 porque os dois é bateria. Show de bola. Aí, Campeonato. Só queria falar uma coisa antes de finalizar. Por que, que a FIA permite que os pilotos joguem a porcaria da sobreviseira para fora do carro? Porque nós já vimos pilotos perder corrida, ter problemas por causa de sobreviseira. A questão do Max Verstappen talvez seja sobreviseira, acho que o Sainz também já teve problema. Joga essa bosta dentro do carro. Pronto, acabou assim. Ah, bom. Eu teria teoria por que de jogar a sobreviseira fora. Aí você já tá falando para jogar dentro do carro, ok, entendi. Porque eu já ia falar o porquê que se troca a sobreviseira. Mas você já foi mais específico aí, falou para jogar dentro do carro. Um detalhe a ser considerado, sim. Campeonato de construtores, Red Bull líder 97 pontos, Ferrari encostou 93 pontos, está interessante a disputa, embora eu acho que seja só o acaso, vai me lembrar o início de 2022, como eu já falei para o Vinícius. Terceiro lugar, McLaren 55 pontos, quarto lugar a Mercedes com 26 pontos, a McLaren com o dobro de pontos aí da Mercedes, mais do dobro. Quinto lugar, a Aston Martin com 25 pontos. Olha que briga interessante. Mercedes 26, Aston Martin 25 pontos. Sexto lugar, a RB, Honda, 6 pontos. E sétimo lugar, a Haas, gente. A Haas, 4 pontinhos aí, pontuou com seus 2 carros no GP da Austrália. A Haas aí se mostrando melhor, sob nova direção. Só para a gente completar aqui agora, próximo GP daqui 15 dias, o GP do Japão, que vai ser em Suzuka, né? O Japão está na Fórmula 1 desde 76, mas teve corridas em Fuji e a sua grande maioria em Suzuka. Circuito aí que decidiu os campeonatos, vários campeonatos da Fórmula 1, como 88 do Senna, 89 do Prost, 90 do Senna, né? A disputa lendária dos dois aí aconteceram geralmente no GP do Japão em Suzuka. Circuito de média para alta velocidade, em formato de 8, muitas curvas de alta, tem a curva 130R, que é a mais rápida da temporada, com velocidade de 310 km por hora, se faz essa curva em 8ª marcha. Como eu disse, o circuito é um formato em 8, e a única pista do calendário, que é a primeira metade da volta no sentido anti-horário, a segunda metade no sentido horário. Circuito Internacional de Suzuka, rapidinho passando esses dados aí, que é o próximo GP, extensão de 5.807 metros, a princípio serão 53 voltas, distância total 307,471 quilômetros, circuito com 18 curvas, a princípio 1 ponto de DRS. Volta mais rápida, Lewis Hamilton 2019, 1:30.983. Maior vencedor, Michael Schumacher, 6 vitórias. E em construtores, maior vencedor é a McLaren. A Pirelli já soltou compostos de pneus, vão com o que foi no ano passado, com os compostos mais duros, C1, C2 e C3. E programação, quinta-feira, o GP de madrugada também, né? Outro GP na madrugada. Quinta-feira, 4 de abril, treino livre 1, 11h30 da noite, provavelmente com transmissão da Band Esportes. Sexta-feira, 5 de abril, treino livre 2, 3 horas da manhã, provavelmente também com transmissão da Band Esportes. TL3, ou seja, treino livre 3, na sexta-feira também, 11h30 da noite, com transmissão da Band Esportes. Sábado, 6 de abril, a classificação 3 horas da manhã, com transmissão possivelmente da Band, acredito eu. E domingo, 7 de abril, corrida às 2 horas da manhã, com transmissão da Band. Só os fortes vão acompanhar essa corrida aí na madrugada. Mais uma na madrugada, hein? Foi Austrália, agora Japão, se eu não me engano, depois é China. Então nós temos ainda 3 corridas em sequência, corridas da madrugada. E Vinícius, para a gente terminar a nossa live de hoje aí, dentro daquele script que a gente programou, os seus palpites aí, pole, primeiro, segundo, terceiro e volta mais rápida para o GP daqui 15 dias, o GP do Japão em Suzuka. Eu vou pela lógica, né? Para mim, pole Max Verstappen, né? Carlos Sainz, acho que vai fazer a segunda colocação, seguido de Sérgio Pérez. E volta mais rápida, Max Verstappen.
Beleza, vou dar Por quê? minha opinião. Só Hã? Por quê? fundamentando. Pode? Agora que o Max abandonou, ele vai vir com sangue nos olhos na próxima corrida. Então, meu amigo. Lembra Japão ano passado, ele perdeu em Singapura e falou assim, vou vencer com 20, ele venceu com 19,8. Com 19. Foi Então, quer dizer, então, por isso, baseado nisso, nesse histórico recente do Max, que ele vai levar tudo que puder levar no GP do Japão. Vai vir com vou falar meu... vai vir. Eu vou falar meu palpite aqui, mas antes, rapidinho, pessoal que estiver no YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal aí, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E quem tiver, que é a maioria, eu acho, quem estiver acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, dá 5 estrelas lá, dá aquela moral pra gente aqui. Meus palpites, então. Pole, Max Verstappen, a vitória do Verstappen. Segundo lugar, Sérgio Pérez, dobradinha da Red Bull aí no GP do Japão para mim. Terceiro lugar, Charles Leclerc. E volta mais rápida, eu vou colocar o Charles Leclerc porque ele tem 2 corridas seguidas, seja o GP da Arábia Saudita, seja o GP da Austrália, a volta mais rápida foi do Leclerc, tá? Ele está especialista em volta rápida. Então eu vou colocar uma volta mais rápida do Charles Leclerc. Seus palpites, Wegley? Vou falar o básico, Max Verstappen, vitória e pole. Segunda colocação eu vou um pouco diferente. Eu acho que vai da McLaren. Uma pista que a McLaren foi muito bem ano passado, curvas de alta, rápidas. Bom pro carro da McLaren. Eu vou de Norris em segundo e Pérez em terceiro. Então, Verstappen, Norris e Pérez. E a volta mais rápida? Vou botar aí Verstappen. Aí, cobrem da gente. Pode cobrar lá, somos Fórmula 1, pode cobrar aqui do F1 a todo vapor, pode cobrar do Vinícius aí se a gente errar os nossos palpites, tá bom? Vinícius, mais uma vez, satisfação, cara. Curtiu trocar essa ideia? Sempre, como eu digo, né? Sempre é um prazer aí estar junto dos amigos aí, a gente ter essa resenha, esse bate-papo, esses debates sempre muito produtivos. Agradecer o pessoal que esteve hoje conosco na live, aí, participou bastante. O pessoal também que está acompanhando agora via podcast, via YouTube, né? Mande sua dúvida, sua pergunta, sugestão. E estaremos juntos aí daqui 15 dias, né? Pós-GP do Japão. Não repare nas nossas olheiras, né? Porque aí a gente vai estar todo mundo meio que amanhecido. Mas estaremos todos juntos aí, meu amigo, se Deus quiser. Até a próxima. Até a próxima. Ô, Gleison, curtiu trocar essa ideia aí? Aí, ó, 1h07 de live, Gleison. 1h08 agora de live. Estamos ficando bom, hein? Tá ficando bom, né, Lancinha? Live sensacional, voltamos aqui 15 dias. É sempre um prazer falar sobre esse esporte que a gente tanto ama com vocês, Fórmula 1. E, pessoal, deixar o like, comentário aí, tanto no YouTube, avaliar no Spotify, aqui também no Instagram, que a live vai ficar salva. E desculpa o atraso, quem sabe na próxima eu não ia atrasar. Boa! O Egleison hoje deu uma de quê? Um Kevin Magnussen? Pode ser? Ou um Sargent, né? Eu gosto de casar polêmica, Rubinho Barrichello. Eu não vou fazer piada com o brasileiro de maneira alguma. Pode ser o Kevin Magnussen, pode ser o Logan Sargent. E já que é para falar eu fui Latifi. Uma piada boa para terminar. Desculpa? Hoje eu fui Latifi. Foi Latifi, isso. Foi melhor. Só para terminar com uma piada bacana também, só a Ferrari, Vinícius, para te fazer usar vermelho, hein, cara? Verdade. Vermelho, hein? Verdade. Rapaz, nem fala isso, sou de azul. Tá me dando até coceira, não viu que eu tirei uma hora o boné? Tá me dando coceira esse vermelho aqui, cara. Esse vermelho aqui me dá coceira, velho. Tem só Ferrari mesmo. Pessoal, brigadão, Egleison, brigadão, Vinícius. Hoje teve muita interação. Brigadão aí, pessoal, que acompanhou a nossa live. Até 15 dias aí com o GP do Japão, tá bom? Um abração. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau.